Querido Paulo Gracindo, seja bem-vindo aqui. Deixa eu apresentar para vocês o Paulo. Eu agradeço. Paulo, professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, do Programa de Pós-Graduação Sociologia Política da UPERJ, UCAM, coordenador do Laboratório dos Imaginários e Conservadorismos, coordenador do Comitê de Pesquisa em Sociologia da Religião da Sociedade Brasileira de Sociologia. Olha, tem tanta coisa aqui, eu já quero de cara perguntar para você... Tá bom. Como é que é esse Laboratório dos Imaginários e Conservadorismos, que eu achei genial aqui o título dele? Explica o que bom, é. Eu queria primeiro agradecer a você, a minha colega, amiga e parceira de pesquisa, que é a Maíra. Eu acompanho sempre, né, as lives aqui, desde algum tempo, e é um prazer estar aqui, poder discutir com você, com o público, e poder conversar sobre essas questões. O laboratório, né, o LAICOS, que é o Laboratório dos Imaginários e Conservadorismo, é uma ideia que pudesse agregar, né, como você disse, eu sou da Sociologia da Religião, ou das religiões, e a Sociologia das Religiões, afortunadamente, nos últimos anos, não por motivos auspiciosos, né, mas pela ascendência da extrema-direita no Brasil e pela vínculo dessa extrema-direita com o discurso religioso, ela voltou a ter alguma importância na sociologia mais geral, né? E o contato, a minha pesquisa, ela sempre foi no viés de sociologia da globalização, religião, cultura, etc., mas o encontro durante a pandemia com a professora Mayra Goulart me fez pesquisar e tentar entender esse fenômeno com uma interface política, né? A Maíra, como você sabe, é cientista política. Eu acho que essa aproximação da sociologia com a ciência política, ela precisava que tivesse um laboratório que ampliasse um pouco mais e que pudesse agregar outros pesquisadores, né, que não fosse só o pesquisador que pesquisa estritamente religião, né, que é aquele pesquisador que entende a religião como um fenômeno social mais amplo, que dialoga com vários outros imaginários sociais, né, que não só a política ou o conservadorismo, né? O conservadorismo é um foco importante, está no título do nosso imaginário, do nosso laboratório, mas a questão dos imaginários é bastante recorrente, né? Eu estava conversando com um orientado aqui há pouco, e a gente estava conversando, e eu disse, olha, a religião, ela produziu e produz coisas que nós, hoje, estamos, vamos dizer assim, para ser bem ameno por enquanto, né, que a gente está incomodado, né, com essa inflexão da religião do conservadorismo sobre a religião aqui no Brasil. Alguns acham que isso ameaça de fato parte da democracia, dos ganhos de direito no Brasil, mas a religião, né, a gente é um país, né, como o México, como Bolívia, como outros tantos países, que nos pensamos muito através de signos religiosos, né? Então a gente tem, por exemplo, o Guimarães Rosa, né, que é lindo e é estritamente influenciado por um tipo de catolicismo do interior de Minas Gerais, né? Não que ele próprio seja católico, mas é influenciado por, né? Existem autores, cantores, ateus, que, como Chico Buarque, é declaradamente não religioso, que fazem... Você está falando que a religiosidade está entranhada na própria literatura, na cultura brasileira como um todo, né? Isso. Eu acho assim que as pessoas se escandalizam, né? Tipo, agora os evangélicos estão falando na arena pública, o conservadorismo no Brasil se traduz em termos simbólicos a partir de signos religiosos. Mas é uma coisa, na minha opinião, é uma coisa bastante natural. Natural não quer dizer que tenha que ser naturalizado, mas é uma coisa natural que uma sociedade que se pensa a partir de signos religiosos, ela narre sua vida a partir da religião. Isso é natural. Agora, o que a gente está fazendo? Te interromper, e já interrompendo, o presidente Lula tem um apelo religioso muito forte desde sempre, né? E de fato ele é muito religioso. Né? Isso, o Lula, ele é fruto de uma conjuntura, e o PT é fruto dessa conjuntura, eu também gosto de chamar a atenção sobre isso, né, em que um movimento teológico
social, que é a teologia da libertação / comunidades eclesiais de base, cria um discurso, ou melhor, mobiliza um discurso, né? Porque tudo bem que a teologia da libertação ela foi pensada a partir de padres franceses e belgas e com uma inserção dentro da América Latina, mas ela essas pessoas e esses homens, principalmente eram homens, né? Eles pensam isso a partir da América Latina, a partir das condições sociais da América Latina. Eles narram a partir da América Latina. É lógico que depois tem brasileiros, tem de outras nacionalidades, né? Nada do marxismo, né? Isso, e é pensado a partir da América Latina, e no nosso caso brasileiro, a teologia da libertação ela marca não só as principais bandeiras do Partido dos Trabalhadores, mas as principais bandeiras de vários movimentos sociais que vão influenciar na Constituição, né? Quando a gente está falando de igualdade, de caridade, né? De igualdade, uma questão política, ou de caridade, uma questão social, quando a gente está pensando numa piedade pública aqui, que é a coisa mais banal do mundo, chegar na rua e ter uma família com 3 filhos debaixo de uma marquise, eu me compadeço a partir dali, eu que sou sujeito não religioso, mas eu me compadeço e penso aquilo ali a partir de categorias de linguagem, eu sei que você é dessa área, de categorias de linguagem que são categorias religiosas, porque eu sou um sujeito formado a partir de uma sociabilidade religiosa. Isso não é problemático em definitivo para a gente. Eu tenho ouvido assim, porque a Michele Bolsonaro mistura política com religião, etc. Os únicos países, né, vamos dizer assim, uns mais, outros menos, que separaram religião de política, pelo menos do ponto de vista formal, são os países europeus. Fora da Europa, essa separação, para a gente, ela não faz sentido. Né? Ela não faz sentido. Separar política e religião, ela não faz sentido. O Paulo Grassino, você está trazendo uma reflexão aqui importante, aliás, por isso que eu fiz questão de te convidar aqui, sempre a Maíra Goulart assinando os artigos contigo, falando de você e tal, para a gente qualificar melhor esse debate da religião. E eu estou aqui, enquanto você falando, tentando formular o seguinte, quer dizer, parece que a esquerda brasileira, ela, ao se intelectualizar, ou ao se academicizar, ou se tornar governo e se tornar situação durante os períodos aí, o período que o PT ficou à frente do governo brasileiro, os 13 anos ali com Lula e Dilma e tudo mais, ela se desconectou dessa dimensão da religiosidade e acabou se criando um preconceito, né? Você identifica isso na atividade da esquerda, da necessidade, inclusive, que tem a ver com a fala da Verônica agora há pouco aqui, de se sentir o corpo e a territorialidade mais uma vez? O que você pode dizer para a gente sobre isso? É curioso, né? Que ao mesmo tempo que vou voltar de novo à teologia da libertação. Quando a teologia da libertação pensa as comunidades eclesiais de base, embora, ainda que pese eu concorde com os meus colegas antropólogos, sociólogos, historiadores, que dizem que a teologia da libertação foi menor em termos de alcance do que de fato essa teologia foi, né? Ela alcançou menos pessoas do que de fato a gente pensa que ela alcançou. Mas no que ela alcançou, nos locais, né, pontuais em que ela conseguiu bastante sucesso, ela cria uma gramática de ação política coletivista, né? E que dialoga com essas bases. O problema é que o Brasil tem uma dinâmica urbana incrível, do ponto de vista ruim, né? Uma dinâmica urbana muito excludente, né? E há uma clivagem significativa, uma divisão significativa entre o que a gente chama vulgarmente de popular e o que a gente acha que é erudito no Brasil, né? A gente ainda acredita nessa imagem frankfurtiana de que existe o erudito e de que existe o popular. E esse popular foi sempre sendo visto como menos importante ou como algo de degradação da sociedade, né? E a intelectualidade que faz parte da esquerda, mas a intelectualidade conservadora, né? Não essa reacionária que a gente tem aí, que não cultiva a intelectualidade, que é oposta à intelectualidade, essa intelectualidade...
Não cultiva debate, não cultiva a crítica, né? Então, porque eu sempre digo, existem sujeitos, homens e mulheres, no meio popular, que são extremamente críticos da realidade. Eles são extremamente críticos da realidade. Só que esses sujeitos, né? Nós, enquanto sujeitos, sejam esses do meio popular ou da classe média da qual eu faço parte, mas eu vim do meio operário, né? Nós, soltos, nós somos só discursos e ideias. É preciso que esses discursos e ideias sejam mobilizados. E como que você mobiliza? Você mobiliza a partir de ideias institucionais que são que guardam alguma coerência interna, né? O que nós fizemos, né, nós do campo progressista, é que a gente virava as costas para esses movimentos sociais, em que pese movimentos como o do Partido Socialismo e Liberdade, como do PSOL, tente e tenha tentado dialogar com essas bases, né? Você vê que o PSOL é um partido que é pequeno, mas ele tem muita diversidade interna. Né? Ele tem muita diversidade. Ele tem o Henrique Vieira, que é um pastor, e tem a Érica Hilton. Tudo de bom, é um cara impressionante. Né? E o pessoal tem a Érica Hilton, né? Que estão dentro do mesmo partido. A Talíria, entendeu? Que eu conheço lá de Niterói. Então, assim, você tem uma diversidade, a Marielle, você tem o Freixo, que é um homem branco de classe média. E aí você tem 3 mulheres negras, né? E um homem negro pastor. Então, quer dizer, o pessoal tenta dialogar, e olha que eu não sou pessoalista, estou longe disso, né? Assim, mas o pessoal é um partido que tenta dialogar e trazer para cá, né? O grande problema é que, muitas vezes, Conde, a mulher negra periférica, o homem negro periférico, embora assolados por 2 efeitos colaterais desse neoliberalismo precário, periférico que nós vivemos na América Latina, né? Ela é uma mãe solo, vamos falar da mulher negra, é uma mãe solo que muitas vezes, e na maioria das vezes, criou seus filhos, obviamente, sem a ajuda de um companheiro, né? E tentando restaurar um modelo de família que não é o dela, né? Não é o dela, ela é uma mãe que muitas vezes cria seus filhos junto com a mãe dela, ou seja, por isso que quando o Mourão falou contra as mulheres que criavam seus filhos sozinhas, como se fosse um índice de patologia criado pela avó, o índice de patologia social, né? As avós, a minha mãe criou 3 dos netos dela, então isso não é. E estão todos na universidade. Isso não é um índice de ir na periferia, isso não é um índice de degradação moral nem nada. Mas as mulheres, elas veem, por exemplo, o movimento feminista, que quer empoderar a filha dela, que quer empoderar o filho dela, né, ou o movimento de discussão de gênero, como ameaça aquela projeção de família que ela tem. Então ela se ressente, ela acredita, né? O Manuel Bandeira que fala que no passado as coisas todas já estavam resolvidas. Então, quando a gente tem um problema com o presente ou com o futuro que nos causa ansiedade, a gente sempre joga o nosso olhar para um passado, mesmo que esse passado não tenha sido legal. Né? Eu tenho um grupo de amigos e amigas aqui que fizemos universidade juntos lá em Viçosa, embora eu tenha me formado depois em Ouro Preto, em História, e eles sempre falam, porque aquela época do alojamento era ótima. Aí eu fico olhando assim, falo, rapaz, eu não lembro dessa época ótima, era muito ruim, era muita escassez. A gente, quando tinha. Então, quer dizer, como eles assim, se projeta, é claro, né? Era ótimo no sentido, hoje todo mundo está na casa de entre 45 e 50 anos, né? Todo mundo a maioria é funcionário público, professor e etc. Mas naquela época a gente tinha juventude, era bom, talvez por isso, mas por outras questões era péssimo, mas a gente faz esse tipo de projeção. Então eu acho que essa... Pode dizer. Eu vou interromper porque você me alertou sobre a sua própria prolixidade, né? Sem dúvida. Eu vou realmente trazer aqui, porque eu quero que você fale de algumas questões que estão assim candentes nesse momento no Brasil, com relação à religião. E queria que você falasse um pouco. Você escreveu recentemente 2 artigos com a Maíra, ainda junto com o Raul Paiva, né? E num artigo vocês analisam aquele ato do Bolsonaro na Paulista,
das da inflexão, o que mudou ali, o discurso da Michelle, né? Teologia do domínio. E o outro, analisando um pouco essa queda da aprovação do governo Lula. Eu queria que você falasse em linhas gerais o que você considera mais importante dentro da sua lente de leitura desses fenômenos. Bom, eu acho que o mais importante do evento do Bolsonaro, na minha opinião, da Paulista, foi a fala da Michelle, mais do que a do Silas Malafaia, né? O Silas Malafaia, por uma série de fatores que eu acho que não cabe a gente discutir aqui, ele não tem essa aspiração, posso errar, Rude, né? Mas, enfim, ele não tem essa aspiração a ser um político estrito sensu, né? Filiado a um partido, candidato a um cargo. O irmão dele já é deputado, acho que agora está como deputado estadual, né? Mas ele prefere muito mais ser essa eminência parda que ele foi do governo Bolsonaro. Quando você viu um Twitter do Bolsonaro, né? Aquilo já tinha sido fixado, o sentido daquilo já tinha sido fixado 3 a 4 dias antes pelo Silas Malafaia nos seus discursos ou mesmo em tweets. A Michelle Bolsonaro, ela é uma figura mais complexa, é mulher, né? Que foi o grande entrave para o crescimento do bolsonarismo na disputa de votos com o Lula. Já tinha sido com o Haddad, mas agora com o Lula foi significativo, né? Então, a discrepância entre homens e mulheres, eu acho que define também Está dizendo, desculpa, que a Michelle, ela furou um pouco aquela tradição das mulheres votarem no PT, no Lula, é isso que você está dizendo? A gente não sabe como vai acontecer, mas a Michelle, por exemplo, ela traz para o evento, né, uma senhora, né, irmã Hilda, eu acho que é Hilda, uma senhora que se diz descendente se autoclassifica como descendente de quilombolas aqui do Goiás, né, e é uma senhora negra, por óbvio, de 80, na faixa dos 80 anos, e é uma figura que traz a Michelle, embora a Michelle seja natural daqui de Brasília, da periferia de Brasília, que é da Ceilândia, né? Ela apareceu publicamente como uma mulher branca, né? Que se vestia com roupas caras, etc., né? Mas a Michelle, ela tem 2 aspectos ali que precisam ser pensados, né? Primeiro, a ideia de que existe uma disputa entre bem e mal na política, né? E que eles representam o bem e que quem é contra eles não é só o PT, qualquer um que não seja eles é o mal. Isso é uma coisa bem interessante na política, embora gere muitas crises democráticas, que estabelecer essa polarização entre amigo e inimigo, eu falo isso lá no coisa, é uma forma de simplificação da realidade em que é operacional, né? Então eu não preciso de complexificar muito. Olha, existe o bem, existe o mal, é amigo, é inimigo, né? Então vá por aqui ou vá por lá. No meio de uma sociedade complexa como essa que a gente está vivendo, e hiperinformações como a gente está vivendo a partir de redes sociais e tal, e inundado todo dia por formas de vida diferentes das nossas, você simplificar o discurso é bom, as pessoas se sentem confortáveis. Fala, olha, eu escolho isso, eu escolho aquilo. Não é esse turbilhão de coisas, então ela faz isso. E ela também dialoga, está tentando cada vez mais. A Michelle é de uma igreja de classe média alta, que fica na Barra da Tijuca, né? A Batista Atitude do Valandro, né? E ela está tentando falar para essas pessoas, mais para essa mulher evangélica, pobre, periférica, né? Porque embora as pessoas digam assim, os evangélicos elegeram o Bolsonaro da primeira vez e despejaram muitos votos no Bolsonaro, isso é verdade, né? Só que se o Lula ganhou entre as classes mais baixas, que ganham até 2 salários mínimos, o grosso dos evangélicos está nesse grupo aí, né? Então, muito provavelmente, se a gente tiver à disposição pesquisas, né, vão mostrar que esse grupo de até 2 salários mínimos ainda continua votando no Lula. Esse homem, mulher, pardo, nordestino, continua votando no PT, né, mesmo sendo evangélico, né? Então, o diferencial aí é ser evangélico, ser nordestino, pobre, preto, e não ser evangélico, né? Então, a Michelle ela tem esse duplo papel de furar a bolha do bolsonarismo, de conseguir,
votos femininos, ao mesmo tempo que ela consegue falar, fixar essa classe média, né, e essa classe média conservadora, porque eu brinco, né, uma metáfora futebolística, né, que assim, o que o Bolsonaro faz é dar aquele lateral que tem um ponta muito bom, ele dá o canto do campo, ou seja, tudo que não tiver à direita, tá fora. Então, tipo assim, olha, eu fico aqui, os homens bolsonaristas que são misóginos, se a Michelle for candidata, eles vão ter que votar nela, porque eles vão fazer qual é a escolha que eles têm, né? Qual é a escolha mais à direita que a Michelle representaria. Agora, a gente tem que ver como é que vai ser a disputa por esse espólio do bolsonarismo entre a própria família ali, né? Sem contar que tem muita coisa acontecendo nesse momento, inclusive hoje, aí, com revelações aí, os depoimentos dos militares, o Bolsonaro pode ser... Agora, tem que ser rapidinho agora, nós temos 2 minutinhos aqui, querido Gracino. Dá só uma pincelada na questão da aprovação do presidente Lula e da reflexão que você fez ali com a Maíra e com o Raul, né? Sobre o que prejudicou mais nesse processo. Eu acho que são 2 coisas muito importantes que prejudicaram bastante o Lula. Primeiro, a aprovação do governo Lula. Primeiro, a questão da inflação dos alimentos, né? Só quem vive em Nárnia e não entra no supermercado não vê as pessoas reclamando É claro que na média a carne abaixou, o arroz aumentou e tal, mas aí isso não é visto pelas pessoas no final, né? O que as pessoas veem é o aumento dos preços dos alimentos. Isso é uma questão. O fato dele ter dito o que disse sobre Israel é menor do que a repercussão do que ele disse na mídia nacional, né? E isso tudo está amarrado dentro de uma série de outras questões, por exemplo, como a epidemia de dengue. As pessoas não param para pensar que aqui no Distrito Federal o governo ibanês desmontou a prevenção contra a dengue, que em Minas Gerais o Zema fez o mesmo e o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, né? Eles não ligam, né? Eles não ligam o local... O governo do PT liga em esclarecer isso para a população, diga-se de passagem. Sim, eu acho que paralelamente o que parece que as pesquisas mostram, que começa a ter uma degradação da popularidade do governo em agosto, né? O que eu acho que aconteceu, isso aí só dá para achar mesmo porque não tem pesquisa sobre isso, é que no 8 de janeiro as redes bolsonaristas foram desmontadas, porque tinha investigação e tal. E em agosto eles começam a remontar o aparato de fake news. E aí a gente começa a atingir de novo a base, né? Então, a mostrar para a base. Mas aí, Conde, é muito difícil, né? E a gente cola lá com aquela coisa das elites, né? Das elites políticas e culturais, né? O discurso de mudança, o discurso de transformação, ele é um discurso mais difícil de ser comunicado do que um discurso que simplifica os termos, como esse amigo-inimigo, mal e bem. Então, por exemplo, todo mundo deveria ter uma arma e matar quem quisesse te roubar. É muito mais fácil você dizer isso, porque aí você apela para patriarcalismo, para a cultura do ethos guerreiro, né, o homem. Geralmente são homens que estão envolvidos nesse tipo de coisa, né? E aí você tem outros apelos, né, a família e não sei o que para as mulheres. Então você simplifica o discurso, ele é muito mais fácil de ser comunicado nas redes sociais, né, do que os discursos complexos, né? O que a gente tem para dizer são coisas complexas. A gente vai dizer que aqui, olha, acabar com a pobreza é só acabar com a corrupção. Aí tá. Aí você vai dizer, aqui a esquerda chega e diz, olha, a pobreza é sistêmica. Entendeu? É lógico que tem formas de fazer isso, mas isso é menos do governo, na minha opinião, né? E não estou passando a mão na cabeça do Paulo Pimenta, não, que eu acho tem muitas deficiências ali. Né, e em outros setores do governo também, né? Por exemplo, o Ministério da Saúde, com aquela nota sobre interrupção voluntária da gravidez em caso de estupro, para que aquilo? Né? Tipo assim, dar o que a extrema-direita quer, aquilo ali. Então eu acho que o Partido dos Trabalhadores, o PSOL e
outros partidos de esquerda, tem que ter uma forma de comunicação, mas é uma comunicação política deles, né? Não pode se confundir com a comunicação política do governo. Eu tenho reivindicado aqui, você falou que acompanha um pouco, eu tenho reivindicado que a gente precisa usar a ciência para entender como combater esse discurso. Não dá mais para ir só na intuição e só com a verdade e só com a sua convicção. Né? Eu estou puxando a sardinha para o meu lado, evidentemente, da linguística, mas você tem tantas teorias fantásticas que explicam esses fenômenos e dão a chave para você criar um certo antídoto. Infelizmente, querido, nosso tempo acabou, estou vendo que você está aí pensando. Beleza. 1000 por hora, você vai voltar. 1000 por hora. Beleza. Eu vou te chamar. Foi ótimo. Adorou a sua presença aqui. O Anselmo Coyote está agradecendo aqui. Rapaz, 11 News está sensacional hoje, desde o primeiro minuto. Ana Lúcia Ferreira, boa tarde. Paulo Gracino, o pessoal dando carinho aqui para o Gracino. Boa tarde, Gracino. Você volta aqui, a gente vai seguir nesse debate. Beleza, estou à disposição. Eu quero agradecer todo mundo aqui que nos acompanhou nesse 11 News desta sexta-feira, dia 15 de março de 2024. Obrigado pela presença, pelo carinho. Não esqueçam de se inscrever no canal e continuem com a nossa programação. Gracino, prazer imenso te conhecer. Viu? Prazer foi meu. Até mais. Tudo de bom.